Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, agora há apenas 7 dias do início do julgamento, que certamente condenará para uma boa etapa na cadeia a Orcrim comandada pela figura do inelegível. E ontem eu levantei um fato aqui no nosso Portal do José, que foi objeto de muitos comentários e muitas mensagens que eu recebi aqui no nosso portal. É o fato que, além da condenação em relação à sua liberdade, à perda da liberdade, existe uma condenação reflexa, que está prevista no Código Penal, no artigo 91, inciso 1º, para ser mais exato. Todo crime, gente, sempre faz gerar uma obrigação de reparação. É que a maior parte das pessoas, das vítimas, não quer saber mais de criminoso. Uma vez ele preso, ele sendo responsabilizado, não se busca nenhum tipo de reparação patrimonial ou moral. Mas quando existem crimes que atingem a sociedade de um modo em geral, além de danos materiais, o magistrado ele pode estabelecer também uma pena de pagamento por danos morais causados à paz pública. No caso brasileiro, a democracia. Se os criminosos do 8 de janeiro foram condenados a penas pecuniárias que somavam 30 milhões de reais, o causador desses danos certamente sofrerá uma condenação muito maior. E aí, haja pix para tentar fazer frente a essa condenação que o inelegível e a sua Orcrim receberão. Essa gente fica o tempo todo falando de lei Magnitsky, enfim, eu tenho dito para vocês que o Código Penal brasileiro será aplicado numa espécie de lei Chandinitsky, que a gente tem que sublinhar sempre, é sempre tratada pelo ministro Alexandre de Moraes de uma forma muito habilidosa, como um grande enxadrista. Porque, como eu tenho sempre dito aqui para vocês, ele nunca levou isso tudo que ele sofre para o plano pessoal. Ele sempre compreendeu que o ataque à figura dele é um ataque à instituição. Porque se ele compreendesse que, se ele reduzisse, né, toda essa história a ataques pessoais, se ele caísse na lábia do Malafaia, né, na histeria do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, desses deputados lunáticos, todos eles com o rabo preso, é óbvio que ele teria feito que essa história toda tivesse um encaminhamento completamente diferente. Bom, feito isso, vou conversar com vocês sobre as atualizações, os últimos acontecimentos que estão se dando nesse universo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não está inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, então é isso, o Código Penal tem essa história, né? O artigo 91, inciso 1º, para ser exato, a leitura são efeitos da condenação. Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Isso sem prejuízo de eventuais ações que podem ser promovidas por quem representa a União, o interesse público da União, no caso a Advocacia Geral da União, que já fez 2 pedidos em ações diversas, uma de 56 milhões e outra de reparação de 30 milhões. Vamos ver, uma vez acontecendo a condenação do Orcrim de Bolsonaro, quanto a Advocacia Geral da União pedirá a mais de sanção a essas criaturas. E aí vai doer bastante, né? Vocês imaginem só como esses caras gostam de grana, como eles fizeram tantas coisas imorais, corruptas, bandidas, genocidas, tudo para ganhar algum dinheiro no final, ou para proteger grupos, ou para beneficiar grupos que estavam atrás de muito dinheiro. Bom, ontem também eu comentei com vocês, aliás, ontem e antes de ontem, né, que quando o deputado Lindbergh levantou uma questão relacionada a uma possibilidade de fuga do Bolsonaro e pediu a decretação da prisão preventiva, eu de imediato falei, olha, a prisão preventiva é uma coisa mais custosa, uma medida que exige uma fundamentação muito maior, enfim. Mas, diante de uma medida cautelar que já está em curso, ou seja, do inelegível estar dentro de uma casa, para que ele não fuja, para que ele não se evada da aplicação da lei penal,
O mais consequente, o mais racional, seria pedir para que a Polícia Federal estabelecesse uma vigilância maior. Eu não sei se o deputado Lindbergh Farias assiste o nosso portal, eu sei que eventualmente ele assiste, mas houve uma confluência de pensamentos, porque eu fiz uma solicitação à Polícia Federal, fiz uma mensagem à Polícia Federal alertando que esse fato estava sendo levantado e que era obrigação dela tomar providências para que o criminoso não se evadisse da justiça. E, para minha satisfação, estou vendo que PGR recomenda policiamento em tempo integral na casa de Bolsonaro. Recomendação segue pedido da Polícia Federal e do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Gente, muitas vezes há uma confluência de entendimentos, né? É por isso que eu acredito muito em energias positivas. Nós vamos tratando de alguns temas aqui, eles vão voando, vão circulando, vão pegando em algumas pessoas. Às vezes também temas que estão sendo jogados por aí, a nossa antena que faz a captação. Vocês nos comentários, muitas vezes vocês chamam a atenção, vocês fazem alguns alertas. Muitas vezes coisas que eu não estou sabendo, vocês noticiam que eu vou checar e daí já puxa um assunto, já tem uma conexão com outra história aqui que eu já estou tratando com vocês. Então é assim que a gente ajuda, né? É por isso que eu estou aqui e é nisso que eu acredito. Bom, e aí saiu uma matéria hoje, assinada pelo Valdo Cruz do Globo, do G1. Em nova cartada para beneficiar Bolsonaro, oposição quer aprovar duplo grau de jurisdição para condenados em turmas do STF. Olha só, nenhuma medida que for aprovada nessa conjuntura pelo Congresso Nacional e que vise, no final da história, aliviar aquilo que vai acontecer com Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal considerará essa manobra absolutamente ilícita, ilegítima, ilegal e inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o princípio da impessoalidade. Nós não podemos ter uma lei no nosso país que vise ou prejudicar especificamente uma pessoa ou beneficiar especificamente uma pessoa. Quando nós estudamos direito administrativo, nós sabemos que, assim, só para dar um exemplo muito fácil de compreender, né? A administração pública, por exemplo, não pode desapropriar uma propriedade, um prédio, uma fazenda de alguém para prejudicar determinada pessoa. E também não pode desapropriar um prédio, uma fazenda e tal, para beneficiar uma pessoa, porque isso feriria o princípio da impessoalidade. Então, essa gente pode ir tirando o cavalinho da chuva. Se eles quisessem aprovar uma lei com efeitos futuros, a partir de então, todos os casos que estivessem em curso não fossem afetados, certamente haveria mais espaço no Supremo Tribunal Federal para não se entender que é uma manobra ilícita, uma manobra ilegal. Enfim, mas isso não vai. Eu estou já cantando a pedra para vocês. Muitas coisas que se passarem no Congresso Nacional, nessa conjuntura, serão derrubadas lá na frente. O Dudu Bananinha, gente, o que essa gente está desesperada, não está o negócio, não está no gibi, né? Dudu Bananinha fez uma postagem hoje detonando os ratos. O irmão caçula, o Carluxo, chamou os governadores, estão tentando aí o espólio, entrar dentro do caixão do Bolsonaro, empurrar o defunto para pular dentro para ficar com cara de Bolsonaro. Ele já chamou essas criaturas de ratos, ratos imundos, ratos traidores e por aí, né? O discurso do esgoto. Bom, você imagine um filho que manda o pai tomar no forever. Papai, né, vai tomar no seu ingrato do... Enfim. Eu pergunto, você que é pai, se seu filho falasse isso para você, o que você faria com seu filho? Né? Ou você teria condição de falar isso para o seu pai, você filho? É comum você mandar teu pai tomar no... Enfim, mas esse é o universo do esgoto. O Bolsonaro foi criado assim, ele criou os filhos. Bom, para quem ensinou os filhos a roubarem dinheiro público, ser chamado de alguma coisa ou mandar uma ofensa é coisa menor, né? Não tem a menor importância. Mas o Dudu Bananinha está virado no giraia aqui, está muito revoltado e escreveu o seguinte: há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro porque o apoiam. E aí vai fazendo aqui uma série de
conjecturas e diz o seguinte, olha, só a gente vai decidir quem vai substituir Bolsonaro. Então podem tirar o cavalinho da chuva. E ele ameaça. No final ele diz o seguinte, quem compactua com essa nojeira pode repetir 1000 vezes que é pró-Bolsonaro, mas não será percebido como apoiador e muito menos como merecedor dos votos bolsonaristas. São com atitudes e não com palavras que mostramos quem somos. Antes de mais nada, caminhar com Bolsonaro significa ter princípios, coerência e valores. Princípio, coerência e valores? Não, os valores nós sabemos, né? Valores, né? Aviso desde já para depois não virem com a ladainha que eu estou desunindo a direita ou sendo radical. Na base da chantagem, vocês não irão levar nada. Então, é ele que estava disposto a tacar fogo no Brasil, a dividir o Brasil, a deixar o Brasil destroçado. Parece que destruir a direita ou rachar a direita, isso é galho fraco para ele, né? E fazemos votos que ele seja muito bem sucedido, de dar um racha mesmo, né? Um racha irreparável na direita, né? A civilização e a nossa sanidade mental agradecem. Falando em sanidade mental, gente, meu Deus do céu, o Dudu Bananinha disse que eu quero ver se um dia vocês estiverem no Centrão, como é que vocês vão olhar e tal. Aí o general Heleno, né, fez a musiquinha, cantou a musiquinha, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão, ou quer dizer, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Então, ele acabou se filiando ao partido comandado por um ladrão, porque o Valdemar Costa Neto, e eu não corro risco de ser processado por ele, porque ele foi ladrão, e uma vez ladrão, ele vai ficar com essa pecha para sempre. Não tem como. Ladrão de dinheiro público. E aí passou a ser chefe político do Bolsonaro, né, do ponto de vista formal, e do Bananinha também. E ele saiu com essa ontem, né? Trump é a única saída que temos, diz Valdemar Costa Neto sobre a condenação de Bolsonaro. E ele cunhou uma frase que é tão abjeta, gente, que eu queria aqui fazer alguns comentários. Disse a criatura, isso é uma guerra, e eu não acho que Trump vai perder essa guerra. É mesmo, Valdemar? O ladrão. É minha opinião, o Trump é a única saída que nós temos, não temos outra, porque quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o país. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer. Quando o ladrão é condenado em última instância, ele realmente não tem para quem recorrer, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que aceitar o sistema. Aliás, a maior parte dos criminosos, eles lidam com a aplicação da lei com um certo fatalismo. Eles acabam não ficando com raiva do juiz, com raiva do promotor, porque eles sabem que aquele é o sistema. A maior parte deles fica refletindo no que foi que erraram, onde é que deram a bobeira, onde é que cochilaram, onde o crime não foi perfeito. Agora, nenhum deles fica dizendo assim, puxa vida, fui condenado na última instância, será que eu não posso recorrer ao Trump? Não, isso é coisa de vagabundo, de criminoso, de gente sem noção, né? E aí, retomando aqui um fato anterior que eu comentei com vocês, eu levantei aqui a história desse senhor Paulo Figueiredo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma matéria aqui na agência pública, né? Acho que dá para vocês verem aqui. A cara aqui, ele do lado de um chinês. Esse chinês aqui é um bilionário que fugiu da China, porque se lá ficasse, provavelmente seria condenado à pena de morte, por ser ladrão, e foi para os Estados Unidos, se associou a quem? A Steve Bannon, e deu dinheiro para o senhor Paulo Figueiredo, 140 mil dólares, que ele não consegue explicar. O senhor Paulo Figueiredo está com o processo parado aqui no Brasil porque ele não foi citado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma representação à Procuradoria-Geral da República, dizendo que se ele já está sendo procurado também como golpista contra as nossas instituições, não há porquê o processo em que ele é acusado de ter lesado o patrimônio público e pessoas em milhões de reais, ter colocado muito dinheiro no bolso, que esse processo também fique parado. Então, se depender de nós aqui, nós vamos ajudar. Ele vive reclamando, eu não estou sendo citado. Enfim, foi citado por edital no inquérito do golpe. Pode ser citado por edital também nessa falcatrua. E quem sabe, com essas situações aqui, a Interpol volte a ser acionada novamente e o governo americano se coloque ali. Se está disposto a
receber criminosos, bandidos de outros países e protegê-los, ou se o caso também de colocar algeminha nos pés, nas mãos, colocar dentro do avião e mandar aqui para o Brasil, né? Vamos aguardar. As filas estão andando e, pelo que tudo indica, nós estamos dando uma ajudinha nessas filas, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!